Você sabe como influenciar pessoas? Quer aprender? Então vamos nessa. Seja para negócios ou conquistar um paquera, ou simplesmente adquirir vantagens ou convencer um determinado público, é muito importante saber lidar com o outro. No mundo competitivo em que vivemos, por exemplo, há diversas circunstâncias nas quais esses tipos de habilidades podem ser úteis. Por exemplo, vendedores de estabelecimentos comerciais precisam desenvolver diálogo com os clientes o tempo todo, pois é, a arte de persuadir e fazer com que terceiros ajam de acordo com o que você deseja é uma valiosa competência para as diversas finalidades. Se você quer aprender a influenciar pessoas, chegou ao lugar certo. Fica neste vídeo até o final, você vai se surpreender. Está gostando do conteúdo? Se inscreve no canal, ativa todas as notificações para não perder os próximos vídeos. Curte este vídeo e comenta em que área você gostaria de se aperfeiçoar para usar as técnicas de persuasão. O melhor comentário ganhará uma consultoria gratuita. Primeiro, acene com a cabeça. Não são só as palavras que influenciam as pessoas. A linguagem corporal também tem grande responsabilidade na hora de convencer. Acenar a cabeça, por exemplo, as pessoas são mais inclinadas a aceitar sugestões quando acompanhadas de uma leve indicação. Esse simples gesto estimula a concordância. Existem estudos que comprovam que temos a tendência de agir exatamente igual ao locutor enquanto conversamos, uma espécie de espelho. Neste caso, é bem provável que o interlocutor se sinta tentado a também acenar com a cabeça e realizar o que você pediu. Por isso, principalmente na hora de solicitar um favor, pratique essa ação e veja a mágica acontecendo. Segundo, utilize os storytelling. Nós ouvimos histórias desde que nascemos, não tem jeito. Prestamos mais atenção quando há personagens, reviravoltas e experiências sendo contadas. Isso porque há uma sensação de empatia. O ser humano tende a se colocar no lugar dos personagens enquanto escutam uma boa história. É por isso que, ao tentar convencer pessoas, procure utilizar exemplos e casos reais. Além de garantir que o receptor está ouvindo, você fará com que ele pense exatamente como o protagonista. Muito interessante, não é mesmo? Terceiro, repita o que você ouve. Existe uma técnica chamada escuta reflexiva. Nela você reafirma o que a pessoa acabou de dizer, para então complementar com o seu próprio raciocínio. Essa atitude mostra que você está interessado no que o outro tem a dizer, mas gera empatia imediata, já que passa a impressão de concordância. Com isso, você conquista a simpatia do ouvinte e consegue manter o diálogo por mais tempo. E tempo é exatamente o que você quer ao tentar convencer alguém. 4. Não corrija as pessoas. Muitas vezes, corrigir as pessoas traz uma impressão errada. Apontar o dedo, dizer que aquele com quem você conversa cometeu um erro pode ser um tiro no pé. Em vez disso, que tal tentar entender o contraponto e explicar de maneira calma e educada que existe um outro ângulo sobre aquela mesma visão? 5. Fale na terceira pessoa do plural. Quando você utiliza a terceira pessoa do plural, automaticamente passa a ideia de senso coletivo. Por isso, em vez de focar nos benefícios para um ou outro, que tal trazer a impressão de que as dificuldades enfrentadas serão superadas em conjunto? Isso certamente pode fazer toda a diferença na hora de influenciar pessoas e realizar uma ação desejada. Por exemplo, eu entendo que esses problemas podem atrapalhar bastante, mas nós podemos superá-los. 6. Faça uma oferta irrecusável. Uma das técnicas mais conhecidas do copywriter consiste em fazer uma oferta irrecusável. No entanto, você também pode transferi-la para a conversação. Quando você colocar as cartas na mesa, é a hora da decisão. Por isso, utilize a ação em um momento propício. Às vezes, será necessário dar um tempo para a pessoa pensar.
No entanto, existe a chance dela aceitar a proposta imediatamente. Como, por exemplo, eu sei como solucionar o seu problema em menos de 2 meses. Para isso, basta aceitar o que eu estou propondo. 7. Imite o comportamento. Como você já deve ter percebido, a empatia é o sentimento chave na hora de convencer e influenciar pessoas. Por isso, imitar o comportamento do outro é uma ótima ideia. Quando isso acontece, ele o enxergará como um igual e as chances de concordar com você aumentam bastante. A isso dá-se o nome de mimetismo, como por exemplo, eu também gosto bastante de assistir jogos de futebol, cruzando as pernas e imitando a pessoa. 8. Faça elogios. Todo mundo gosta de receber elogios. Para convencer pessoas, principalmente no mundo corporativo, trazer à tona feitos e qualidades é um ótimo recurso. Apenas tome cuidado para não forçar. Neste caso, o ideal é que você já tenha uma bagagem sobre a pessoa ou a empresa na qual ela trabalha. Assim, os elogios não vão soar tão falsos. 9. Use o nome das pessoas. Chamar as pessoas pelo nome é a maneira de trazê-las para perto. Quando o contrário acontece e você se esquece do nome, o mais provável é que elas se sintam ofendidas e afaste o seu objetivo. Ao chamar uma pessoa pela maneira que ela prefere, você está reforçando a sua identidade. Assim, tome todo cuidado para se referir ao interlocutor da maneira que ela se sente à vontade. 10. Aprenda a discordar. Saber discordar é uma dádiva. Isso quer dizer que você tem uma ideia diferente, mas não a impõe sobre o da pessoa com quem está conversando. Apresentar contrapontos de maneira sutil é a arte que poucos dominam. Porém, quando feito de maneira correta, tem um grande poder de trazer o ouvinte para o seu lado. Como, por exemplo, este é um ponto de vista interessante. Não tinha pensado desta forma antes, mas você já pensou que... Aí você fala o seu ponto de vista. 11. Peça em etapas. Em um diálogo, é preciso colocar peças sobre peças. Se você tentar construir um quebra-cabeças inteiro de uma vez, o mais provável é que você confunda a pessoa. Por isso, vá com calma. Cada solicitação de reflexão deve ser feita de maneira calculada. Não passe com a carroça na frente dos bois, ou o outro pode perder totalmente o interesse na conversa. 12. Demonstre interesse. Ser um bom ouvinte também é importante fator para influenciar pessoas ou a pessoa amada. Mas não é só isso. As pessoas gostam quando você demonstra interesse no que elas têm a dizer. Estimule o ouvinte a falar e mostrar que você se importa com as suas ideias e opiniões. 13. Time correto. Saber a hora de dizer as coisas é essencial se você deseja provocar impacto em alguém. É preciso aproveitar as oportunidades para que o assunto surja naturalmente e evitar simplesmente jogar as coisas em cima do ouvinte. O ideal é interligar um tema em outro, deixando o diálogo mais orgânico e gostoso, principalmente quando se trata de um paquera. Como por exemplo, já que você falou sobre isso, eu me lembrei de uma coisa. E inicia um novo assunto. 14. Escassez. A escassez é outro recurso muito interessante usado em estratégias de marketing digital. Trata-se da colocação de que algo tem prazo ou quantidade limitada, o que causa a sensação de emergência. Quantas vezes compramos curso e depois percebemos que não nos faz sentido? Pois bem, simplesmente caímos no gatilho de escassez. Quem já caiu nesses gatilhos, comenta aí. Exemplo: eu só tenho mais 2 vagas para o curso em questão. Consigo segurá-la para você, mas só até amanhã. 15. Amigos e autoridades. Citar outras pessoas ou autoridades no assunto é um ótimo meio para convencer pessoas de que uma ideia funciona. Esse recurso é também chamado de prova social.
Basicamente, invoca-se um terceiro, trazendo a comprovação do que está sendo dito. Reciprocidade. O fator reciprocidade significa fazer algo para receber algo em troca. Simples assim. Em outras palavras, é preciso dar para receber. 17. A forma como fala. A maneira como você fala também é de grande valia na hora de convencer alguém. Neste caso, me refiro ao tom de voz escolhido ao interagir com o outro. Por exemplo, vale a pena treinar em frente ao espelho diante de cada reação para não correr o risco de não saber lidar com uma determinada situação. Existem alguns fatores psicológicos que nos fazem gostar de uma pessoa. E para influenciar pessoas, o primeiro passo é fazer com que elas se sintam à vontade para desenvolver a afeição conosco. A maneira com a qual enxergamos alguém tem total influência sobre as decisões que tomamos. Por isso, na hora de iniciar o diálogo, é importante se preocupar com a aparência. É claro que cada caso é um caso, mas esteja sempre preparado para causar uma boa impressão logo de cara. Semelhança. O ser humano tende a se afeiçoar com pessoas que se parecem, não necessariamente fisicamente. Porém, gostos semelhantes, formas de se vestir, gestos e personalidades contam muito na hora de influenciar os outros. Contato e cooperação. Por fim, você sabia que tanto o contato quanto a cooperação têm impacto direto no modo como influenciamos as pessoas? Pois é. Quanto mais tempo você passar com o outro, maiores são as chances de você atingir o seu objetivo. Aos poucos, a relação de confiança aumenta e podemos planejar novos métodos de fazer o ouvinte realizar uma ação desejada. Não se trata de usar artifícios para manipular os outros, mas de recorrer às informações certas para promover o seu ponto de vista e encaminhar a ação desejada. Pode ser uma estratégia de venda ou a conquista de um paquera. Seja qual for o seu objetivo, você está mais bem preparado para analisar as técnicas e tirar o melhor proveito delas. Cada uma pode ser praticada e utilizada para que você aumente o seu poder de persuasão no dia a dia. E para mais conteúdos como esse, se inscreve no canal, ativa o sininho para todas as notificações. Gratidão por serem psicologados. Fiquem com Deus. Até a próxima.